para que haja uma boa facilidade de entender aquilo que será lido. Então aqui, irmãos, o Senhor preparou e começa dizendo que o povo de Deus na terra é composto por todos aqueles que creem nele e em seu Filho Jesus Cristo, segue seus mandamentos, vivendo segundo a sua vontade. No Antigo Testamento, o povo de Deus, Israel, era os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Deus escolheu Israel para ser um povo separado das outras nações, para guardar a sua lei e ser verdadeira testemunha de Deus no mundo. Isso está em Deuteronômio 7, verso 6, quando Deus disse: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosse o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Agora, o povo de Deus é a Igreja de Cristo, composta por todos os que crêem em Jesus Cristo, não dependendo de nação, língua nem de raça. O apóstolo Pedro escreveu na primeira epístola, no capítulo 2, verso 9, que: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vivemos na luz que é Jesus Cristo, e por isso fomos libertos do pecado. Aí vem o que é a definição do pecado. Pecado é a transgressão da lei divina, que pode ocorrer por atos, palavras, pensamentos ou até a omissão. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei, conforme está em João capítulo 3, verso 4. Há pecados para a morte, e estes rompem definitivamente a comunhão com Deus. E há pecados que não são para a morte, mas todo o pecado pode levar à morte. Pecados cometidos por atos corporais. Os pecados cometidos por atos que são corporais podem extinguir o Espírito de Deus da vida da pessoa. Os que são cometidos por pensamentos, imaginações ou virtuais são pecados que comprometem a nossa comunhão com Deus. A tentação é um impulso ou desejo de fazer algo que temos conhecimento que não é certo ou é proibido e que pode ser contrário aos princípios morais, espirituais ou éticos. É também um estímulo que busca nos desviar daquilo que é certo. Segundo a palavra de Deus, a tentação pode vir de influências externas, como o mundo ou o diabo, o adversário das nossas almas, ou internas, como os ímpetos e os desejos da nossa carne. E é considerado uma prova de fé para nos desviar da obediência de Deus, cometendo o pecado. Ser tentado não é pecado, pois também o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, mas resistiu, mostrando que a tentação por si não é pecado. O pecado acontece quando cedemos à tentação. Isso está em Mateus 4, do verso 1 ao 11. E a mocidade observa que o adversário conhece as nossas deficiências, o nosso ponto fraco, aquilo que nós precisamos. Nesta parte da palavra da tentação,
do Senhor Jesus, o que o adversário foi oferecer para o Senhor Jesus? Ele estava 40 dias jejuando. Qual foi a oferta que o adversário veio tentar o Senhor Jesus? Manda que estas pedras se tornem em pães. A hora que fala pão para quem está 40 dias com fome, automaticamente você alimenta aquela necessidade, aquela carência, para forçar a gente ceder à tentação. Então o adversário vem naquilo que a gente mais precisa. Mas o Senhor é aquele que sempre nos revestirá de forças para vencer a tentação. E ainda o Senhor dá de falar, quando o Senhor Jesus respondeu para o adversário: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E mais outros pontos que o adversário tentou o Senhor Jesus. Aí o adversário se retirou, se ausentou. E o que está escrito lá no último versinho de Mateus 4? Quando o adversário se retirou, que não conseguiu fazer com que o Senhor Jesus caísse na tentação, está escrito: e vieram os anjos de Deus e o serviram. Então a gente quer ser servido pelo pão do adversário, pela mão do adversário, ou quer ser servido pelos anjos de Deus que conhece a nossa necessidade? Então, se Deus mostrou esse ponto aqui, hoje Deus vai dar força para todos nós vencermos as tentações. E com a certeza viva que o último versinho que aconteceu com o Senhor Jesus vai acontecer com todos nós. Deus conhece a nossa necessidade. E se resistirmos à tentação, os anjos de Deus nos servirão. A palavra de Deus fala que os anjos vieram servir ao Senhor. O que ele estava ali? Ele precisava de roupa, de sapato, ele precisava de comida. Não está escrito lá, né, irmão? Mas a gente tem uma clara dedução que se os anjos de Deus vieram ali servir o Senhor, era aquilo que ele estava em grande necessidade. Então, querida mocidade, Deus conhece o que você precisa. Deus conhece a tua necessidade. E hoje a proposta é essa: não ceda à tentação. Não aceite a bandeja do adversário. Espera a bandeja dos anjos de Deus. Aqui fala agora, irmãos, sobre a diferença entre adultério, fornicação e prostituição. Adultério é o pecado de ato sexual que uma pessoa casada pratica com alguém que não é o seu cônjuge. E é também a traição e quebra do vínculo conjugal de fidelidade mútua. A palavra de Deus fala: não adulterarás, em Êxodo 20, verso 14. Depois em Hebreus fala: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e os adultos, Deus os julgará. Hebreus 13, verso 4. Então, adultério é quando alguém trai a sua esposa ou seu marido. Prostituição é a prática sexual mediante algum benefício, ou pagamento em dinheiro, ou qualquer outro benefício. A pessoa teve algum interesse em ceder o seu corpo àquela prática, em esperando algum resultado, algum benefício. O pecado, segundo a palavra, é usar o corpo como instrumento de lucro, praticado pelo desejo fora dos padrões da palavra de Deus.